eu me perdi. Na tentativa de tentar fazer tudo certo, eu me perdi. E agora que eu tô me encontrando, sabe? Eu quero voltar à minha essência. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Melissa Michele. Sejam bem-vindos ao meu canal. E faz um tempo que eu não gravo aqui pro canal. Mas um dos motivos também de eu não ter gravado foi por eu estar passando por um momento de autoconhecimento muito profundo, a qual eu acho que eu nunca passei. Eu acho assim, o autoconhecimento é algo que a gente sempre vai passar. A gente sempre vai ter coisas para se conhecer, sempre vai ter crenças para, para você ressignificar, enfim. Mas eu acho que nos últimos tempos eu tenho passado por um processo de autoconhecimento muito mais profundo. E pode parecer bonito ou good vibes falar sobre autoconhecimento. Ai, autoconhecimento, estou passando por um processo de autoconhecimento. Só que o autoconhecimento, ele também às vezes é doloroso. Por quê? Porque tem horas que você vai olhar pra si e ver que tem muita coisa que é culpa sua. É tipo aquelas, né? Tem horas que você vai perceber que a pessoa insuportável é você mesmo, não é o outro. E se a gente não tem maturidade para entender isso, a gente acaba ficando mal. Então, nesse processo de autoconhecimento, você vai se descobrir, mas também muitas vezes você vai ter que se perdoar, sabe? De erros que você cometeu, de coisas que você fez e afins, né? E hoje eu quero contar pra vocês mais um passo que eu dei na escada do autoconhecimento. E mesmo que tenha sido desafiador, eu tô feliz porque eu sinto que eu evoluí mais um pouco, né? E quero compartilhar essa evolução com vocês. Bom, gente, primeiro, faz alguns anos que eu venho aí tentado minha vida na internet. Por que tentado? Porque como eu sou uma pessoa meio multipotencial, posso falar sobre isso em outro vídeo se vocês quiserem, né? Então, isso vai depender dos comentários. Uma pessoa multipotencial, eu gosto de muitos assuntos, eu gosto de muitas coisas e eu comecei na internet há uns anos atrás com um outro propósito. E eu acho que o que me atrapalhou muito crescer e ter os resultados maiores que eu gostaria de ter foi o fato de eu ficar mudando o tempo todo. Mudando de nicho, mudando de estratégia. Gente, eu já tive vários nichos. E essa tentativa de tentar entrar em vários nichos nada mais era do que uma tentativa de eu me encontrar. Mas, quando eu comecei na internet, eu comecei logo após eu ter feito uma formação em coach. Sim, gente, eu sou formada em coach. Eu sempre gostei desses assuntos sobre autoconhecimento, lei da atração, desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal. Eu gosto muito e gosto até hoje. E aí eu me formei como coach. E eu comecei a usar a internet para divulgar o meu trabalho como coach, né? Vender sessões, enfim, né? Porque era a forma que a gente aprendia a se divulgar, através das redes sociais, internet. Então aí começou a minha jornada, né? De aprender a me posicionar. Aí teve a época, gente, que eu achava que criar conteúdo era fazer post de frase motivacional. Nossa, o auge. Eu fazia uns posts feio, com frase motivacional e achava que aquilo era conteúdo, sabe? Mas enfim, eu sou grata por esse processo porque esse processo me trouxe até aqui. Então depois eu fui estudando mais e tal. E o que acontece, gente? Nessa época que eu me formei em coach, muita gente também começou a se formar, muita gente começou também a se divulgar como coach e tal, aquela baderna. E o coach no Brasil virou um meme, virou uma zoeira. Até hoje né? Tanto que os coaches de hoje, eles não se divulgam mais como coaches. Eles são empresários, eles são marqueteiros, eles são gurus. Dificilmente você vê eles falando, eu sou coach, né? Então, virou uma palhaçada coach. É claro que isso também é por conta de muitos profissionais que fizeram bastante cagada, né, com a profissão, mas muita gente também que, enfim, queria às vezes criar
polêmica em cima de algo novo, né? Era algo novo que estava surgindo na internet, crescendo, canais de YouTube de coach, perfis no Instagram de coach, então começou a virar aquela zoeira e foi crescendo e crescendo aquelas páginas de... Vou tirar o óculos, gente, que fica refletindo a minha ring light, acho que fica melhor, né? Então começou a nascer aquelas páginas de memes, de coach, aquela zoeira. E naquela época, eu com certeza não tinha nem um pouco a autoestima que eu tenho hoje e o nível de autoconhecimento que eu tenho hoje. E eu comecei a me importar com as opiniões dos outros. E aí eu comecei a ficar com medo e com vergonha de dizer que eu era coach, sabe? Ou de fazer aquele conteúdo. Eu poderia não falar mais coach, mas só falar daqueles assuntos que eu aprendi, que eu gostava, enfim. Mas eu comecei a sentir medo e sentir vergonha. E aí eu percebo que o primeiro passo que me levou a mudar de nicho não foi porque, assim, simplesmente eu quis. Sabe, não foi porque, eu não gosto mais tanto desse nicho. Sabe? Foi porque a opinião de pessoas que eu nunca vi na vida, porque muitas dessas páginas, eu nunca vi o rosto dos donos dessas páginas, estavam fazendo vários memes. Aí eu via familiares, amigos meus compartilhando esses memes nos stories, sabe? Eu ficava, nossa, o que vão pensar de mim quando eu falar, oi, eu sou a Melissa Michele. Naquela época eu me chamava como Melissa Silva, né? Eu sou a Melissa Silva coach, life coach. Aí eu ficava, as pessoas vão me zoar. Eu não tinha, sabe, autoestima suficiente pra me sustentar. E aí, só que aí que entra o porém. Eu comecei a gostar de criar conteúdo. Eu comecei a gostar desse ambiente. E aí eu falei assim, vou ter que mudar de nicho. E aí eu continuei sendo coach, só que aí eu tentei um outro nicho diferente. Tentei não me chamar de coach. Só que aí também eu não tava gostando muito. Sabe? Várias coisas aconteceram. Aí depois eu fiquei, eu acho que eu sirvo pra ser blogueira. Aí eu tentei ser blogueira. Aí eu tentei ser depois blogueira gospel. Tentei ser comediante, sabe? Fazer tipo conteúdo de comédia. Gente. Até que depois eu cheguei então no marketing, né? O nicho de marketing. Mas esse nicho de marketing, ele passou também por tantas mudanças, né? Até ele se afunilar e ser o que ele é hoje. Cheguei no nicho de marketing. E eu cheguei no nicho de marketing por quê? Porque como eu estava estudando sobre criação de conteúdo e tal, eu comecei a aprender a fazer as coisas. Eu comecei a aprender a editar um vídeo, eu não sabia. Eu comecei a aprender a fazer um post. Então lembra que no começo eu fazia uns posts feios, com frase motivacional. Depois eu fui começando a aprender, comprei uns cursos, umas mentorias e vi que, isso não é bem conteúdo. Comecei a aprender a criar conteúdo, comecei a aprender sobre posicionamento, sobre arquétipo, sobre muitas coisas, né? E aí, pessoas começaram a me chamar pra ajudar elas a criar o conteúdo delas, né? Eu vi que você sabe fazer uns posts, você não faz pra mim? Quanto que você cobra? E aí eu pensei assim, acho que isso pode ser um nicho, né? Um nicho de criação, um nicho de marketing. E é um nicho assim que eu também amo muito. E fui nesse nicho, mas também mudando muito a minha forma, mudando meu posicionamento, muita coisa sendo muito influenciada por muito guru, não, porque você tem que vestir terninho, não, porque você tem que ter uma aparência de mulher rica, não, tem que usar batom vermelho e taça. E aí eu fui me transformando numa pessoa que eu não era. E a insatisfação só vindo pra cima, pra cima, pra cima de mim. E aí, gente, é que a gente chega, acho que a conclusão desse vídeo, que é o quê? Não, eu não vou vender sessões de coach, tá? Mas tudo que eu aprendi sobre coach, ferramentas, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eles vão fazer parte do meu conteúdo. Eu estou voltando à minha essência de lá atrás, porque eu parei com ela por causa da opinião dos outros. E não porque eu queria ou porque eu não estava mais gostando, mas porque eu me importei com a opinião dos outros. Eu vou parar de falar de marketing? Não. Agora,
Porque assim, autoconhecimento, desenvolvimento envolve muitas áreas da vida. E como eu sou uma pessoa multipotencial, eu vou usar isso a meu favor. E vou falar de autoconhecimento, finanças, né? Enfim, eu não me vejo, gente, uma guru, né? Tem gente que vai falar, você quer virar guru. Eu não me vejo uma guru, gente, porque eu sou uma pessoa que eu tô aqui documentando as minhas experiências pra vocês. Então, o que eu aprendo, eu mostro, o que dá errado, eu também mostro, que nem eu tô fazendo aqui. Eu fiz coisas que deram errado, que não me trouxeram resultados, e eu tive essa percepção e tô aqui te contando e contando o que eu vou fazer agora daqui pra frente. Então eu vou continuar falando sim sobre marketing digital. Por quê? Porque quando eu fiz o curso de coach, a gente aprende sobre várias áreas da vida. Então é finanças, é autoconhecimento, é emocional. Então todos esses assuntos, arquétipos, eles vão estar envolvidos no meu conteúdo. Vai ser o meu novo posicionamento, né? E tanto meus produtos não vão só falar de marketing. Eu tenho alguns produtos que vão focar só mais em marketing, criação de conteúdo ali para quem quer, mas vai ter conteúdos, vai ter consultorias, mentorias sobre, por exemplo, organização, entendeu? Inclusive, se você quiser conhecer a minha mentoria Pocket, há pouco tempo eu criei uma mentoria Pocket, né? Que é de acompanhamento de 1 mês de organização da sua rotina, da sua vida. Então, você que tá perdida com a sua rotina, com as suas metas, né? Essa mentoria, ela é pra você. Então, não é algo que fica só focando ali em marketing, é o que envolve a vida, tudo que faz o ser humano crescer, né? Desenvolver, melhorar, enfim, prosperar, como você quiser aí pensar. E eu estou aqui dando a minha cara a tapa e não tenho medo nenhum de dizer que não, eu ainda não sou rica, tá? Como vocês estão vendo aqui o cenário, eu moro numa casa simples ainda, mas só de eu ter tido essa percepção de que eu preciso voltar às origens, esse passo de autoconhecimento, eu percebo que eu tenho muita coisa que eu sei que eu posso te passar. E tem coisas que eu vou aprendendo e vou documentando isso pra vocês, tanto aqui nesse canal como nas minhas outras redes. Então, se você não me segue lá no TikTok, no Instagram, me siga, entendeu? Os links vão estar aqui na descrição, me siga lá também, que lá eu posto muita coisa e quero voltar aqui com tudo para este canal. E se você sente que precisa dar um passo maior no autoconhecimento, você precisa destravar coisas na sua vida, este canal, ele é para você. Bom, gente, eu acho que é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilha com alguém que talvez você sente que precisa ouvir isso. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.